Fala galera, tranquilo? Belezinha? Professor Rafael Prejano na área e hoje a gente vai falar de adjetivos no inglês. Um tópico bastante recorrente que está em todos os textos que a gente lê, está em 90% das questões que a gente vê, não necessariamente as questões que são de adjetivo, mas a gente tem a presença, afinal de contas, adjetivo é uma coisa básica da nossa língua. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é, antes da gente entrar na matéria, eu espero que vocês estejam ficando em casa, pelo amor de Deus. É muito importante, nesse momento, de que vocês fiquem em casa, respeitem a quarentena, só saiam com uma questão de extrema necessidade e respeitem as orientações do Ministério da Saúde. Beleza? Como dá para perceber, eu estou improvisando alguma coisa aqui em casa para a gente poder não parar o nosso planejamento, poder dar prosseguimento a matéria, aos assuntos, e aos poucos a gente vai liberando, vai aumentando, melhorando a nossa estrutura aqui também dentro de casa para poder ajudar vocês. Então não repara a bagunça, mas é isso. Outra coisa, além de respeitar as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, não para de estudar. Teu concurso não foi cancelado, teu concurso no máximo foi suspenso. Ele em algum momento vai acontecer. E assim como você tem esses pensamentos de que você, caraca, essa pressão que eu tenho, que os outros professores também estão sentindo, que tua família está sentindo, que todo mundo que, enfim, não é alheio aos sentimentos das outras pessoas, alheio ao mundo exterior, de modo geral, todo mundo também está passando por essa pressão e todo mundo está tendo pensamento de desistir, igual você também está, igual todo mundo está um pouco nervoso nisso. Tem gente que está parando de estudar. Se você não parar de estudar, você vai estar em vantagem pelo menos perante essas pessoas. Não dá mole, agora é hora de focar mais ainda, porque você tem mais tempo e estudar de maneira mais inteligente. Beleza? Mas vamos ao que interessa. Questão dos adjetivos no inglês, galera. Primeiro, um tópico confuso, como eu gosto de falar para vocês em sala de aula, eu sou um pouco de mensageiro do caos em tópicos, especialmente nessas aulas que são de unidade da língua, né? Substantivo, adjetivo, pronome. Pronome a gente ainda consegue contextualizar mais, mas substantivo, adjetivo e advérbio, especialmente, vocês precisam ler, né? Vocês precisam interpretar texto, vocês precisam ler para conhecer as palavras, para ver, descobrir o significado delas e entender aonde elas se encaixam nas situações. Porque questão de adjetivo, especificamente, a gente vai ver depois a variação de grau comparativo e superlativo, principalmente adjetivo cai dessa forma, superlativo, comparativo. Só que também existem questões, especialmente para as nossas provas de oficial, que cobram adjetivo especificamente. Pedem para você fazer uma questão de vocabulário, SPSEX, a cara da SPSEX, questão de vocabulário com adjetivo, questão de ordem dos nossos adjetivos, completar a lacuna, tudo isso fazendo sentido sempre dentro do teu contexto. Então você não só precisa conseguir saber o que aquele adjetivo ali está expressando, mas também todo o contexto para tu encaixar qual é o melhor adjetivo naquela brincadeira. Então vamos lá. Primeiramente, o que tem de característica principal do adjetivo na nossa língua inglesa? Eles são invariáveis. Em português adjetivo tem plural, adjetivo tem variação de gênero. Em inglês isso não existe, meu parceiro. Não tem variação de gênero nem de número. Eles não têm plural. Então eu falo she is beautiful, ela é bonita. He is beautiful, ele é bonito. Eu não tenho essa variação bonito, bonitar. Mas professor, no meu cursinho de inglês, no IES, no FISC, no WhatsApp, no Cultura Inglesa, a minha professora falou pra mim que o beautiful é só pra menina. Balela. Beautiful pode ser para paisagem, pode ser para menina também, para prédio, para livro, para objeto, para o que for. O que a gente tem é o handsome. A palavra handsome, vou escrever aqui só para a gente pegar a escrita, ela só é usada para o gênero masculino. Mas mesmo assim, isso não caracteriza uma variação de gênero, porque eu não estou mudando a terminação da minha palavra para transformar em masculino ou feminino. Eu tenho uma outra palavra, um outro vocábulo completamente diferente, beautiful, handsome, que eu vou usar para cada um, assim como pretty, né? Eu também não costumo usar para homens. Mas então, voltando, eu não tenho variação de gênero, masculino e feminino, adjetivo vale para os dois, e 2, eu não tenho plural. Eu falo she's beautiful, he is beautiful. E se eu falo ele é bonito,
ela é bonita, o adjetivo é o mesmo, beautiful. E se eu pluralizar essa frase, they are beautiful. Eu não tenho beautifuls. Adjetivo não tem plural. Isso é muito importante para você. Depois disso, a posição. Uma coisa que eu acredito que a maioria de vocês já está atenta, mas nunca é demais falar. O adjetivo no inglês, ele vem antes do substantivo. Aqui eu falo, em português eu falo um carro azul, meu substantivo. Carro. Em inglês eu falo a blue car. O substantivo vem depois, beleza? Isso também tá dentro daquela questão do pronome, lembra? Que eu tenho uma diferença, eu uso o her e o hers de maneira diferente. E aí eu falo para você que o her, o our, o your, né? O my, a gente usa junto do substantivo. E o hers, o yours, o ours, o theirs, o mine, eu uso sem o substantivo. Por quê? Porque esses caras aqui, se tu olhar lá no teu caderno, tá como adjetivo possessivo, ou seja, ele vem antes de um substantivo, assim como um adjetivo qualquer. Ele vai funcionar na posição da frase do mesmo jeito, sempre acompanhando um substantivo. Belezinha? Tranquilo? Até agora aqui a gente ainda não começou a falar de praticamente nada. Só apresentando a posição. Outra coisa, eu posso ter vários adjetivos qualificando um substantivo exclusivamente. Vamos dar uma olhada? No inglês isso é uma coisa muito chata e relevante para quem vai fazer prova de oficial, beleza? Por quê? Exige muita destreza, vou te ser completamente honesto. Isso é algo que eu sei fazer, eu não consigo memorizar essa ordem toda aqui. Não consigo. Até hoje é muito difícil, pô. Na ordem, quais são as seções, né, vamos dizer assim, e na ordem eu não consigo. Como é que eu sei então? Eu erro isso quando eu falo? Não. É porque quando a gente fala inglês, quando a gente usa a língua inglesa, a gente vai aprendendo a ordenar isso de maneira mais natural. Você sabe como é que é, né? Mas vamos lá, existe uma regra e você precisa ter pelo menos uma noção disso. Se tu quer fazer uma prova de escola, AFOEFON, SPSEX. Dá uma olhada aqui. Ordem dos adjetivos, eles vão ter sempre que seguir a primeiro adjetivo que você vai colocar. Você tem 6 adjetivos qualificando um substantivo só. Ele vai seguir a ordem opinião, seguido de tamanho, formato, idade, o tempo, né? Cor, a origem daquele substantivo, material, propósito, maneira. Rafael, o que quer dizer isso? Opinião. Vai ser algo, a sua opinião, expressando, por exemplo, beautiful é um exemplo de adjetivo de opinião. Você está dizendo que a coisa é linda. Beleza é relativo. Tamanho, big, small. Formato, round, squared, quadrado, redondo, round. Idade, old, new. Cor, enfim, blue car. Origem, a gente tem um exemplo ali, Italian, italiano, né? Material, eu posso dizer que a coisa é feita de diamante, feita de vidro. Propósito, eu posso dizer que é um carro de corrida, por exemplo. Esse adjetivo no inglês, a race car, race, seria um adjetivo de propósito. E a maneira, a forma que aquilo ali se encontra. Estragado, novo, bem conservado, né? Novo seria de idade. Beleza? Guarda essa informação, copia essa parada. Tem 2 exercíciozinhos aqui no meu quadro, que eu improvisei um quadrozinho pequeno. A gente tem a Ferrari, red, Italian e expensive. E embaixo nós temos mais adjetivos e um substantivo. Vou dar 5 segundos no meu vídeo em silêncio, que é para vocês pausarem o vídeo e tentarem colocar na ordem correta aquelas 2 frases ali. E depois eu venho corrigindo. Beleza? Começando agora, 5 segundinhos para tu pausar o vídeo e fazer aquelas 2 frases no teu caderno. Vai lá. Foi? Vamos lá então? Se liga, dá uma voltinha aqui, vou sair um pouquinho da câmera porque, como eu falei, a coisa está sendo improvisada aqui no meu quarto e vou precisar ficar um pouco ausente da câmera para poder corrigir. Mas vamos lá. Primeiro, nosso substantivo é quem? Ferrari. O substantivo não fica depois dos adjetivos? Então tu já vai jogar ele no final. A ordem vai ser aqui, ó. Ferrari vai ficar no final. Boto A aqui, porque você tem o artigo.
Tranquilão? Alguém aqui dessa lista é de opinião? Sim ou não? Se tu respondeu sim, você está correto. Expensive, caro, é uma opinião. A Ferrari só é cara porque você, eu e todos nós somos pobres. Se você fosse rico, milionário, tivesse o dinheiro do Neymar, do Cristiano Ronaldo, sei lá, do Luciano Huck, você acharia uma Ferrari barata. Ou talvez não barata. Mas você diria, pô, é um preço justo, afinal de contas é um carro, é um super carro, é praticamente um carro de corrida, com acabamento absurdo, etc, etc, você não ia achar caro. Caro é um adjetivo de opinião, beleza? Então o primeiro adjetivo vai ser expensive, seguindo a nossa ordem aqui. Tá certo? Não. O que acontece aqui? Som de vogal, expensive. Botei o N. O A estava aqui porque era Ferrari. Expensive. Depois eu vou ter tamanho, tem algum? Italiano, não. Vermelho, não. Formato, também não. Idade, não. Cor, cor tem. Red é cor. Italian é origem. Tá imediatamente depois. Então a gente fica com an expensive red Italian Ferrari. Uma Ferrari cara, vermelha e italiana. Na tradução perfeitinha, nosso substantivo vem para frente, porque o substantivo é na frente no português normalmente. Agora dá uma olhada aqui. Nosso substantivo é mesa. Joga ele aqui para o final. Temos vários adjetivos para usar junto deles. Opinião. Tem algum que é de opinião aqui? Já falamos no início. Beautiful. Som é de letra B mesmo, não vai trocar o teu artigo. A beautiful. Depois eu tenho tamanho. Tem algum de tamanho? Tem. Big. A beautiful. Big. Formato. Tem? Sim. Round. Redondo. A beautiful. Big. Round. Idade. Tem algum de idade? Tem. Falso cognato. Falso cognato não, perdão. Cognato verdadeiro. Antique. Parece antigo, não parece? Antique a gente pode usar tanto como substantivo para antiguidade. Se você vai numa loja de antiguidade, você vai num antique shopping. E pode ser um adjetivo também para dizer que é algo antigo, algo clássico. Então vai ficar a beautiful, big, round, antique. Depois eu vou ter cor, brown. Comi o meu N no brown aqui por algum motivo, estou com fome. Brown. Foi. Origem. Tem? French, francês. Ou francesa, né? Porque é uma mesa. French. Material. Tem? Olha aqui. Estamos falando de um adjetivo. E daqui a pouco a gente vai falar de sufixo formador de adjetivo. E um sufixo formador de adjetivo é o EN. Quando eu tenho wood mais o EN, wood, madeira, wooden, de madeira ou amadeirado. Pode ser um vinho amadeirado, por exemplo. Segue a mesma formação de palavras da palavra golden, dourado. Beleza? Gold, ouro. Golden, dourado ou de ouro, né? Aí, Rafael, então golden pode tanto ser um adjetivo de material quanto um adjetivo de cor. Perfeito. Cuidado com isso. Como é que você vai saber a diferença? Contexto. Sempre. Beleza? Mas voltando. French é origem. O material, então, vai ficar wooden. Sobrou espaço aqui. Vou adicionar mais um adjetivo aqui. Não é uma mesa qualquer. Propósito, é uma mesa de jantar. Sobrou espaço, eu achei que não fosse. Então, por final, seguindo a nossa ordem do inglês, vou riscar meu último adjetivo que eu adicionei. Nós vamos ter a beautiful, big, round, antique, brown, French, wooden dinner table. Gigantesco, não é? Gigantesco. Beleza, eu também sei disso. Rafael, vai cair uma questão de ordem de adjetivo na Refon esse ano com essa quantidade de adjetivos? Cara, dificilmente. Toma cuidado, ele pode dar uma frase para vocês, na escola, na AFA, no SpaceX, ele pode dar uma frase para vocês e com 2, 3 adjetivos mais simples.
tá? Aqui, é claro, a gente está tendo um exemplo, mas o mais provável seria uma questão que girasse em torno disso aqui, da nossa primeira situação, belezinha? Mas a gente precisa saber, pratica e tudo mais. A dica mais importante que a gente tem é tentar memorizar, dar uma lida e matar a questão, procurar questões disso, procurar textos onde você consiga identificar. Se você pegar de um texto, às vezes a gente fica muito preso na resolução de questão do modelo da prova. Fica aquela coisa do, tem que ser, tem que ser. Pega um texto, de repente tenta identificar numa frase, puxa uma frase que você acha um substantivo, tenta identificar naquela frase quantos adjetivos aquele substantivo tá para trás dele, quantos adjetivos tem qualificando e por que aqueles adjetivos estão naquela ordem. Beleza? Tranquilo?